Salmos 143, verso 10, vamos dar continuidade à ministração da última vez que estive convosco. Vou tentar terminar. Temos 2 horas, eu acho que vai ser possível. Aliás, esse relógio aqui está num horário muito bom. 15 horas e 47 minutos. Estamos bem adiantados, irmãos. Então, começamos cedo. Você encontrou o Salmo 143, verso 10? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. Falamos em outra oportunidade, aliás, começamos a ministrar sobre essa realidade da vontade de Deus. Rapidamente, para lembrarmos, em seguida entramos já onde temos que entrar nesta noite. Um dos maiores benefícios que podemos ter é alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. O texto é claro em que o Senhor Deus tem vontade, tem querer, lembrando que esta vontade aqui está muito ligada a prazer, a satisfação, isto é, a ideia é de agradar a Deus, isto é, responder ao amor que Ele tem para conosco. Falamos sobre isso. O amor de Deus é incondicional, é sacrificial, mas só desfruta deste amor quem corresponde a este amor agradando. Por isso é de suma importância nós não só sabermos, conhecermos, mas colocarmos em prática a vontade revelada de Deus na sua palavra, de maneira que venhamos a responder ao seu amor. E o texto diz que este é o propósito de agradar a Deus, fazendo a sua vontade. E começa com uma ideia de dependência: ensina-me a fazer a tua vontade, isto é, eu preciso ser ensinado, ser instruído pelo Senhor, até mesmo para agradá-lo. Mas não somente isso, a motivação certa para agradar a Deus é Ele mesmo. O texto diz: pois tu és o meu Deus. Em terceiro lugar, como vimos aqui, precisamos da direção e da orientação do Espírito de Deus. Guie-me o teu bom Espírito. É dele que vem a direção e a orientação para essa realidade de fazermos a vontade de Deus. Vimos algumas verdades acerca da vontade de Deus, como por exemplo, a sua seriedade, em Mateus capítulo 7, verso 21, quando o Senhor Jesus Cristo diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso não significa que a salvação é por obras, mas significa que o salvo revela o seu estado de salvação em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Estar sujeito, estar submisso, ter o propósito de agradar a Deus. Vimos também que é motivo de oração em Mateus capítulo 6, verso 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus deve ocupar as nossas orações, deve ser conteúdo de clamor e súplica. É desejo de Deus que venhamos a experimentar, como vimos em Romanos capítulo 12, verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É trazer para a realidade, é trazer para o nosso dia a dia. E devemos compreender, como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, verso 17, compreender qual seja a vontade do Senhor, trazer e fixar na nossa mente e no nosso coração. E diante disso vimos algumas vontades reveladas, como por exemplo em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 4, que é a salvação de todos os homens, de orar por todos, porque Deus quer salvar a todos. E vimos também que a vontade do Senhor é a nossa santificação, em 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8, que venhamos a nos abster de toda imoralidade. Falamos sobre isso de forma muito clara e objetiva, e a partir daqui então nós vamos dar continuidade à vontade de Deus revelada. Algumas vontades eu trouxe para nós meditarmos e refletirmos, dentre elas 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 11,
Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 11, acompanhe a leitura do texto, em que revela também outra vontade de Deus para as nossas vidas, querer de Deus, desejo de Deus e a oportunidade de agradá-lo, de engrandecê-lo, de responder ao seu amor para conosco. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 11 ao verso 17. Você encontrou? Amém, aleluia. Diz assim: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silencie a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao Rei. A vontade de Deus revelada nesse texto aqui é muito clara, e está aqui justamente no verso 14, que diz assim: quer sejam autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, é vontade de Deus que venhamos a orar e interceder por todos os homens, por sua vontade de salvar a todos. É vontade de Deus a nossa santificação, que venhamos nos abster de toda imoralidade, e é vontade de Deus que venhamos a praticar o bem. E preste atenção aqui, porque nós precisamos, segundo o texto, à luz do texto sagrado, discernir o que é praticar o bem. Não são boas obras somente, benefícios em prol dos outros, é muito mais do que isso. Se não, vejamos, o texto começa assim: o que significa fazer o bem dentro dessa realidade que Pedro está trazendo para nós aqui, inspirado pelo Espírito de Deus? Ele começa no verso 11, respondendo claramente. Ele diz assim, ó, a nossa postura, a nossa mentalidade: amados, peço a vocês que, como peregrinos e forasteiros, estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Ora, o peregrino, ele não tem estada fixa, morada fixa, ele está de passagem. Esta é a mentalidade do nascido de novo, em relação a esta realidade terrena. Nós não estamos aqui para ficar aqui, para permanecer aqui. Nós não estamos aqui como se esta é a única vida a ser vivida. Nossa terra não é aqui. Fazer o bem é viver a partir desta mentalidade, que nós estamos de passagem nesta terra. Segundo o texto diz que nós temos que viver aqui como peregrinos e forasteiros. O forasteiro está num lugar que não é seu, numa cidade que não é sua, num país que não é seu, e ele não tem direitos de cidadania. Ele não tem direitos aqui. Nós não temos direitos aqui em relação à realidade deste mundo. Você entende isso ou não? Ah, mas pastor, não respeitam a igreja, os princípios, querem mudar a palavra. É lógico, essa é a realidade desse mundo. O que você esperava? Sabe o que me impressiona, irmãos? O que me impressiona muitas vezes em relação a boa parte da igreja é que muitos que fazem parte da igreja de Cristo se aterrorizam, se impressionam
com a realidade deste mundo em relação à igreja. É como se, pastor, mas as leis vão passar no Congresso, leis que favorecem o pecado, leis que legalizam, né, a imoralidade, leis que vão contra a família e a igreja. E daí? Essa é a realidade do mundo. Nós queríamos direitos nessa terra. Nós vamos ter que combater e lutar contra isso até o sangue. Por que se impressionar? Por que se assustar? E eu não estou dizendo que não temos que orar, não estou dizendo que não temos que nos posicionar segundo a palavra de Deus. Eu estou dizendo que muitos nestes dias estão envolvidos com essas coisas de tal forma que perderam a perspectiva e a mentalidade de que é peregrino e que é forasteiro. Nossos direitos são celestiais, nossos direitos são espirituais, nossos direitos são eternos em Cristo. Se tivermos que levantar uma bandeira nesta terra, enquanto aqui estivermos, é a única bandeira que temos que levantar, a bandeira do Evangelho. Pedro está dizendo que fazer o bem é caminhar debaixo dessa mentalidade. Você é peregrino, é forasteiro, não é daqui. Mas não somente isso, ele diz que se abstenham das paixões carnais. E paixões carnais aqui não está se ligado somente à imoralidade, mas todo e qualquer desejo, impulso que vai contra o caráter e a vontade de Deus. É fazer morrer, é levar para a cruz. É como Paulo orientou aos Gálatas, se pelo Espírito, ou Romanos, se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, vivereis. Pedro está dizendo que fazer o bem, irmãos, é se abster das paixões, dos desejos, das vontades, do querer que vai contra o caráter de Deus e a vontade de Deus. Que diz o texto assim, que fazem guerra contra a alma. É uma luta interior, que só se estabeleceu a partir da realidade do novo nascimento. Aí entende assim, e como é que no dia a dia, como é que funciona essa questão, Pedro? Ele responde, verso 12, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. A postura, o comportamento, o agir, a conduta, como se conduzir, como se dirigir, o falar, o tratar as pessoas que não compartilham da mesma fé. O texto diz que fazer o bem, que é vontade de Deus para nós, é nos conduzirmos neste mundo que jaz no maligno, com uma conduta que é exemplar, que dá exemplo para eles de como se vive uma vida segundo a vontade de Deus, o querer de Deus. Essa é a vida cristã. Pedro, na verdade, aqui, irmãos, está explicando o que Jesus falou para ele: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. E dentre outras coisas, negar-se a si mesmo e tomar a cruz e seguir a Cristo, ter uma conduta que se assemelha ao andar de Cristo. Esta é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Enquanto estivermos aqui no mundo anti-Deus, contra a sua palavra, a nossa conduta deve glorificar a Deus, honrar a sua palavra, dando exemplo para aqueles que se levantam contra a sua palavra. Não é viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. É se conduzir como nascido de novo, é se conduzir como cidadão e cidadã do céu. Não somente isso, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles o acusarem de malfeitores, diz o texto, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus, atenção aqui, no dia da visitação. Tem o dia da visitação. Deus vai visitar esta terra. E a identidade plena da igreja será revelada ao mundo. E muitos, ou na verdade todos aqueles que hoje escarnecem, debocham, se opõem, odeiam a igreja de Cristo e os seus princípios, serão visitados pela ira de um Deus santo e justo. Até lá, nossa conduta deve ser exemplar.
Mas não somente isso, fazer o bem. Pedro agora vai para o âmbito das instituições. Pastor, o senhor está falando de novo sobre isso? Sim. Pastor, mas isso é política. Não, não é política. É reino de Deus. É coisa espiritual. Você está enganado. Paulo escreve aos Romanos capítulo 13, que nós devemos estar sujeitos a toda autoridade instituída por Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Olhe, fazer o bem é se conduzir a partir dessa realidade que a palavra de Deus nos fala. E olha o que diz o texto. Aliás, observação. Pedro escreve esta carta mais ou menos no ano 63. E ele é crucificado de cabeça para baixo 4 anos depois. Nero é o governador. O que pensar de Nero? Qual a minha postura, qual a minha conduta como cristão diante do governo de Nero? Você quer que eu desenhe? Quer que eu pinte? Qual a minha postura, qual a minha conduta diante do governo municipal, estadual, federal? Como cristão, como peregrino, como forasteiro? Como que eu devo me dirigir às autoridades instituídas, ainda que elas não temam a Deus, ainda que elas não honrem a palavra de Deus, ainda que elas venham pela sua autoridade legalizar leis que vão contra a palavra de Deus? Qual que é a minha e a sua conduta como homens e mulheres de Deus nesta terra com relação à autoridade instituída? Pedro responde: isso é fazer o bem. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem, porque esta é a vontade de Deus. A única exceção é não me submeter às autoridades instituídas, quando elas buscam a honra que não é para elas e somente para Deus, quando elas instituem leis que vão contra os princípios que Deus estabeleceu para a minha vida. Fora isso, eu devo submissão a todas as autoridades instituídas. E a submissão aqui não é só obedecer, irmãos, é tratar com respeito. Eu fico vendo os pentecostais cheios do Espírito nas redes sociais se dirigindo aos governantes, às autoridades instituídas. Não há respeito, não há temor, não há consideração. Você pensa que Deus não vai pedir conta disso? Por que será que as mudanças que nós queríamos não aconteceram? Você já parou para pensar? Por que o Brasil se encontra na situação que está hoje? Depois de muita oração e jejum, depois de um governo que aparentemente estava a favor das coisas divinas. Deus está tratando conosco, para que nós venhamos a entender que, independente de quem está lá no governo, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, a nossa conduta deve ser glorificar o seu nome e honrar as autoridades. Eu não posso orar pelo presidente, eu não posso orar pelo governador, eu não posso orar pela prefeita, e esperar que essa oração tenha o seu devido efeito, sem dar a eles o devido respeito e a consideração, ainda que discorde da sua conduta, ainda que discorde das leis que eles venham instituir sobre o município, o estado e a nação. Falta-nos temor, reverência. Fazer o bem é exatamente isso. Esta é a diferença entre o nascido de novo e o morto espiritualmente. Esta é a diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Honrar, respeitar, levar em consideração, se dirigir a eles com respeito e honra, porque foram instituídos por Deus. Não pense que foi o voto que instituiu. Isso foi apenas um instrumento. Porque se Deus não quisesse, eles não estariam lá. Não se engane.
O Deus da Bíblia não é fantoche do sistema mundano, Ele é soberano. Faz o que quer, como quer, quando quer, onde quer, não pergunta nada para ninguém. Meu Deus, meu Deus. Uma nação que clama por avivamento e despertamento espiritual não pode tratar as autoridades como vem tratando na sua grande maioria. Nas conversas, nas redes sociais. Usando de adjetivos que nem mesmo aos demônios são dados, são colocados para as autoridades. Aí vemos para os templos, para as igrejas, para orar, para que o Brasil, ou vamos cantar como iniciamos cantando hoje, né, Senhor? Ouve, ó Deus, o clamor e sara esta nação. Ora, sarar a nação implica também em restaurar a nossa conduta de santidade, de reverência e de respeito e honra às autoridades instituídas. Isso é fazer o bem. E esta é a vontade de Deus, não é a vontade da religião, não é a vontade da igreja metodista wesleyana, não é a vontade da igreja A ou B, não é a vontade do partido tal, não. É a vontade do soberano, do único e verdadeiro, invisível, mais real, daquele que está sentado no alto e sublime trono e governa sobre tudo e sobre todos, é a vontade dEle. O texto sagrado é claro, porque assim, versos 15, é a vontade de Deus que pela prática do bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Você quer silenciar o ímpio? Se conduza segundo a palavra de Deus. Ah, mas pastor, a grande maioria não faz. Mas Deus quer que façamos. Não se mova pela minoria ou maioria, mova-se segundo a palavra de Deus. Vai melhorar, fique tranquilo. É que hoje eu levantei um pouquinho tarde e não consegui fazer direito a minha devocional, fiquei meio nervoso. Mas fique tranquilo, vai melhorar, vai caminhar para o final mais suave, mas a nossa responsabilidade é trazer todo o conselho de Deus. O texto sagrado é claro. Verso 16, como pessoas livres que são, escute, se existe um povo livre na face da terra, este povo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro povo na face desta terra pode dizer eu sou livre. Somente a igreja, porque a verdadeira liberdade está em Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora olha o que Pedro diz. Olha o que Pedro diz para nós. O que é fazer o bem, Pedro? Fazer o bem é não usar desta liberdade. Olha só, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Eu sou de Cristo, porque eu sou de Jesus, porque eu creio na palavra, porque eu sou cheio do Espírito, porque eu sou príncipe nesta terra, então vai fazer de qualquer jeito. Não escandalize o Evangelho, não chocalhe com o Evangelho, não glorifique o Senhor. A nossa conduta deve revelar o caráter de Cristo em nós e glorificar a Deus em todo o tempo. Esta liberdade deve ser usada para expressar justamente a vontade de Deus. Não é usar da liberdade para fazer o mal, não é usar da liberdade para desonrar as autoridades, não é usar da liberdade para satisfazer as paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma, não! O texto diz, pelo contrário, vivam como servos de Deus. Só que é fantástico, porque somos filhos, sim, somos filhos, mas também somos servos. Somos filhos, mas também servos. Sabe o que Pedro está dizendo? Tudo que fazemos, fazemos para Deus. Porque somos servos de Deus.
Esses dias me peguei lavando a louça e disse, eu falei com Deus, como é que funciona essa questão aqui? Estou lavando a louça aqui, minha esposa está lá na sala, vendo televisão, daí boa. Até porque esse horário é de lavar a louça, porque lá em casa eu lavo a louça à noite mesmo. Então era noite, o Daniel está no quarto no celular, está de boa. E o sacerdote do lar, o cabeça do lar, está lavando a louça na cozinha. Lavando a louça. Um frio lascado. Eu disse, Senhor, como é que é te servir aqui? Lavando louça. Como é que funciona isso? Meu Deus. Fala comigo, Jeová. Sabe o que Deus disse? É fazer com o coração limpo e com coração puro e mãos limpas. Toda vez que você fizer reclamando, murmurando, você não está fazendo me servindo, você está fazendo, querendo servir a si mesmo. Tá bom? Desculpa pela pergunta. Você entendeu? Tudo que foi confiado em nossas mãos é para fazermos como servos e servas de Deus. A profissão que Deus te deu deve ser exercitada de maneira que as pessoas olhem você exercendo a sua profissão e digam, ele está servindo a Deus, ela está servindo a Deus. É isto que Pedro está dizendo. Isso é fazer o bem. E o texto diz, agora, não só no âmbito social, das instituições, na questão interior, no início dos versículos, mas olha só, entre todas as pessoas, diz o texto, verso 17, tratem todos com honra. Quantos? E todos quantos irmãos? É todos. Sabe o que é tratar com honra? É dar a devida consideração pela posição que ocupa. Todos devem ser tratados. Irmãos, eu não sei para você, isso para mim é muito complicado, é muito difícil, sabe? Tem algumas pessoas que tem algumas coisas que, algumas posições que eles ocupam, para mim, eu não sei você, mas às vezes eu tenho essa luta, mas ele não deveria estar lá, ela não deveria estar ocupando essa posição, eu discordo, eu não aceito, às vezes eu vou até um pouco mais longe, não sei você, eu amarro, eu repreendo, eu vou pegar o nome e vou levar lá para voltar para orar, para tirar de Deus, tirar de lá, sabe? Tem essas pessoas? Tem, não, só eu que tenho, Às vezes na televisão, agora eu parei, porque depois eu digo, meu Deus do céu, eu tenho que ter temor a Deus, porque a Ângela, às vezes, estava olhando televisão, aparecia o cidadão lá, aparecia lá uma autoridade, digo, meu Deus, mas nenhuma bala perdida, meu Pai do céu, e a Ângela, que isso, homem de Deus, aí eu tenho que lembrar que eu sou homem de Deus, eu não posso desejar isso, ou é só eu que tenho essa luta, irmão? Bom, já que sou eu vou pregar para mim mesmo, então, o texto sagrado diz que eu tenho que tratar com honra. Não gosto, não aceito, não quero. Não foi com a minha ajuda que está lá, mas eu tenho que tratar com honra. Olha o nível da espiritualidade, olha o nível da exigência para agradar a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Que compartilha com a minha luta. Tratar a todos com honra. Sabe quando me desonram? Eu tenho muita dificuldade de retribuir com honra. Você está entendendo ou não? É uma situação em uma cidade aí que nós estávamos, eu tinha que resolver um problema lá, um documento, só precisava da assinatura, para tirar o nome do cidadão lá, daquele negócio e colocar o meu, só precisava da assinatura daquela pessoa que estava ali para fazer isso. Eu fui lá pela 15ª vez. Eu chegava e nem dava bom dia, porque quando eu ia dar bom dia, eles, você aqui de novo? Eu disse, sim, eu preciso que assine aqui. Pois é, mas sabe como é que é? Para quê? É para isso, pela 15ª, é isso. Não, é o seguinte, você veio no lugar errado. Não, mas me orientaram a vir aqui. Mas você veio no lugar errado. Não, eu vim no lugar certo.
Você está achando que eu estou mentindo? Não. Minha vontade tem que honrar, fazer o bem. Olha a luta que se trava. Talvez com você seja tranquilo. Seu temperamento, sua criação, seu nível de comunhão com Deus ajuda, glória a Deus, aleluia. Mas eu tenho essa dificuldade, irmão. Meu Deus do céu, porque não assina essa coisa logo, está aí para isso, eu estou pagando meus impostos, ajuda de colocar, de manter esse emprego miserável. É isso que eu gostaria de dizer, né? Mas eu disse para Deus em oração que estava no meu coração, que Deus já sabia, para Ele tirar do meu coração, que Ele já sabia. Tem que honrar a todos. Olha o nível. Mas não somente isso, aí Pedro vai um pouco mais, ele aperta um pouco mais, e ele diz assim, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé. Olha quantos irmãos e irmãs nós temos aqui, hoje, os que estão nos assistindo, estão conectados, somos irmãos, tem uns que parecem mais primo, mas são irmãos, terceiro, quinto grau, mas são irmãos. E fazer o bem é amá-los. Deixa eu falar uma coisa para você, e amar não é gostar. Amar é fazer o melhor, mesmo tendo um sentimento contrário ao seu irmão. Você já teve algum sentimento contrário com o seu irmão ou não? Ninguém teve, olha que maravilha. Mas que glória. Olha, eu já. Uma vez um irmão veio, pastor, sabe que eu tenho a impressão que o senhor não quer pregar para mim. Isso não é sua impressão, irmão, é verdade. Por quê, pastor? Porque eu não gosto do irmão. Mas o senhor tem que gostar de mim, não, eu tenho que lhe amar. E porque eu lhe amo, eu prego para o irmão. Mas se fosse só gostar, eu não ia pregar para o irmão. Mas por quê, pastor? Por isso. Deus tem misericórdia de mim, irmão. Amar os irmãos. Porque esta é a única coisa que vai permanecer na eternidade. A esperança e a fé, mas o amor vai permanecer. Então nós temos que treinar, que o negócio não é fácil. Mas é possível. Ame. Querendo ou não querendo, ame. Ame os seus irmãos. Porque isto é fazer o bem. Temam a Deus. Reverência, honra, devoção está nessa ideia de temer a Deus. Estar consciente de que estamos sempre diante dEle. Não estamos só fazendo para Ele, estamos fazendo ou não fazendo diante dEle. Diz o texto mais uma vez, e Pedro é enfático e repete como pregador nesta noite, encerrando aqui, dizendo o seguinte: honra ao rei. Como é que é, Pedro? Honre ao rei. Mas Pedro, você sabe quem é o rei? Sei. Então é para honrar? É para honrar. Esta é a vontade de Deus. E olha só, querido, preste atenção, porque isso vai desencadear em outras situações que ainda na carta de Pedro eu quero ler com você. Vá um pouquinho mais adiante, tenha paciência comigo. Olha só, o texto sagrado diz, 1 Pedro capítulo 4, olha o que pode acontecer em fazermos o bem segundo a vontade de Deus. Pode acontecer. Achou aí 1 Pedro capítulo 4, verso 1, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Se Cristo sofreu, eu também posso sofrer. Amém? Teve uns que não disseram amém. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe restasse na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Agora olha só, vai um pouquinho mais, versículo 12.
1 Pedro 4,12. Você está comigo aí? Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Aqui não estranhar é não tratar como forasteiro, como algo que não é da nossa casa. É receber como hóspede. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. E o fogo aqui não é fogo de avivamento, não é despertamento espiritual. Já já você vai entender o fogo que ele está falando aqui. Destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Que fogo é esse? O fogo aqui é o sofrimento de Cristo. Para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Vamos se alegrar quando? Na revelação da sua glória. Fazer o bem, como ele disse nos capítulos anteriores, pode resultar em nós sofrermos como Cristo sofreu, fazendo o bem e a vontade do Pai. A igreja não busca o sofrimento, mas ele pode vir devido ao seu posicionamento, devido à sua conduta, que é uma conduta contrária do mundo. E olha o que o texto diz, verso 14: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aí ele vai dizer o seguinte: que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Abelhudo, fofoqueiro, intrometido. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Por que, Pedro? Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. É a vontade, deixa eu falar uma coisa para você, que é a vontade de Deus que venhamos a sofrer? Por causa de Cristo. Ele não está falando de sofrimentos com relação à realidade terrena, com relação à nossa limitação, não está falando de sofrimento de enfermidade, não. Ele está falando de sofrimento pela nossa conduta em imitar a Cristo. Essa é a vontade de Deus. O texto é claro. O pare de sofrer não cabe aqui. Nós somos peregrinos e meus amados irmãos, a responsabilidade do ensino, da pregação das Escrituras, e entre outras coisas, é nos preparar para o céu e não para essa terra. O Evangelho não é um chamado a andar no parque de diversões, não! É sofrer pela causa. Se vier, nós não vamos atrás, mas se vier, nós não vamos fugir, porque o nosso mestre não fugiu, porque o nosso Senhor não retrocedeu. Ele ouviu quando estava na cruz: desça daí e cremos em ti. Não! Esta é a vontade, diz o texto sagrado, não da religião, não dos homens, mas que sofrer como cristão não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que obedecem o Evangelho, que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo,
Que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. E eu, enquanto estou praticando o bem, nós já vimos o que é praticar o bem segundo Pedro, e ao sofrer por praticar o bem, estou encomendando a minha alma para Deus. Isso é evangelho, é vida cristã, é vontade de Deus, é querer de Deus para a minha e para a sua vida. Tem mais uma vontade? Tem mais uma vontade. Vá comigo, e essa vontade já foi falada, já foi ministrada várias vezes aqui, várias vezes, e eu falei com o Senhor, de novo, ele disse, de novo, outra vez, Jeová, outra vez, para mim, sim, para ti, para os outros também, para todo mundo, mas já falaram, sim, já falaram, vai falar de novo. Vá comigo em Efésios, para Efésios, e o texto é conhecido, eu presto a sua atenção, Efésios capítulo 5, a partir do verso 17, vontade de Deus, querer de Deus, plano de Deus, e se nós respondermos, nós vamos estar respondendo ao seu amor, agradando o seu coração. Efésios capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, compreender, entender, trazer a mente, fixar na mente. Paulo, qual é a vontade do Senhor? Ele responde, verso 18, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, diz o texto sagrado, e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é que venhamos a nos deixar, não somente sermos cheios, mas permanecermos cheios do Espírito Santo. É querer de Deus para mim e para a sua vida. O texto é claro, Pedro vem desenvolvendo essa realidade do fruto da luz e o fruto das trevas, e o fruto da luz é justamente nós sermos dominados, nós sermos influenciados, nós sermos capacitados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Ele começa dizendo, olha, por essa razão ele vem falando sobre o andar do sábio e o andar do tolo, né? Ele vem falando que nós devemos aproveitar bem o tempo no verso 16, dizendo, porque os dias são maus, são dias maus. Escute, já falamos sobre isso, é um tempo mau. E para sobrevivermos nesse tempo mau, que é um tempo determinado, onde a maldade impera, onde a maldade parece que não terá fim, onde a maldade se estabelece como se fosse ficar para sempre, a impressão que se tem é esta, e daqui para frente só vai piorar. Não espere o melhor desse mundo, não espere o melhor nesse mundo. Não, mas isso é pessimismo, não, isso é evangelho. Espere melhor de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Escute, preste atenção. Os dias são maus, são dias de trevas, são dias tenebrosos, ensinos de demônios, falsos mestres. O mistério da iniquidade já opera, preparando, o palco já está montado para receber o anticristo. A grande apostasia já está se estabelecendo. O pessoal fica vendo, apostasia. A grande apostasia que é o sinal, logo em seguida da manifestação do homem da iniquidade, que é uma igreja universal, isto é, uma igreja com uma autoridade, um governo global, com a palavra, uma Bíblia diferente, com princípios contrários à palavra de Deus, já está aí. O cenário está pronto, a plataforma já está pronta. A qualquer momento será lançado o homem da iniquidade, e a igreja será tirada.
Não vai melhorar. Não é governo de esquerda, de direita, de centro, não interessa. Os governos estão debaixo de uma mentalidade diabólica. As autoridades mundiais estão comunadas para se posicionar contra tudo que é a favor de Deus e da sua palavra. Escute, preste atenção. Paulo está dizendo aqui que os dias são maus, e dias maus significa isto: não vai mais haver lugar para a igreja na terra. O Senhor Jesus Cristo disse que os dias que antecederiam a sua vinda seriam como os dias de Ló. Quando os anjos visitaram Ló, aonde que ele estava? Do lado de fora da cidade. Porque os valores da cidade de Sodoma e Gomorra eram contra os valores do Deus de Ló, e jogaram ele para fora. Preste atenção. Por isso que Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Muitos dentre nós estão dormindo, desapercebidos do tempo que nós estamos vivendo. E por isso Paulo está dizendo que nós temos que aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. E entender que a vontade de Deus é que venhamos a não somente nos encher, mas permanecermos cheios do Espírito. Ele não está falando aqui de pular e saltar e falar em línguas. É muito mais do que isso. Pedro e Paulo estão falando de uma vida controlada, dirigida, governada, sujeita à influência poderosa do Espírito de Deus no dia a dia. Ele não está falando de visitações, de manifestações esporádicas. Escute, ao mesmo tempo que a plataforma já está pronta e o homem da iniquidade será lançado, é uma questão de tempo, haverá um grande derramar do Espírito de Deus, como nunca houve, desde Atos capítulo 2, mas será de pouca duração. Deus tem pressa. O texto sagrado diz: não se embriaguem. Não se embriaguem, foi ministrado de uma forma muito clara, muito específica pelo pastor Felipe, pelo menos 2 vezes que eu lembro. Ele falou sobre isso. Não se disperse, não se distraia. Tem gente embriagada com as coisas deste mundo, embriagada com os entretenimentos, embriagada com tantas coisas que estão tirando a sua atenção das coisas eternas. Escute, preste atenção, a hora é chegada. Se deixe encher do Espírito. Paulo está fazendo um contraste aqui. A pessoa que é controlada pelo vinho, ela se embriaga, ela se enche tanto que ela passa a ser controlada, suas ações, suas palavras, seus pensamentos. Seu organismo é tomado pelo álcool. E o que Paulo está dizendo: se deixem ser tomados plenamente pelo Espírito Santo. Emoções, sentimentos, mente, coração, arbítrio, disposição de mente e coração, de maneira que as suas atitudes, a sua prática de vida, o seu dia a dia, o seu falar, o seu pensar, o seu agir, o seu sentir esteja submisso, tomado pela doce e maravilhosa pessoa do Espírito de Deus. Mas como que eu faço isso, Paulo? E nós já falamos aqui, eu repito, ele está falando aqui de um ambiente de culto como esse. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. As conversas que temos entre nós, irmãos, igreja, está propiciando uma vida cheia do Espírito? Não, pastor, eu estou indo no monte, estou jejuando, estou orando, me levantando de madrugada. Beleza? Esse é um aspecto.
O que Paulo está falando aqui é de relacionamento no corpo de Cristo. O que Paulo está falando aqui está explicando que Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio, falando entre vós. Nossas conversas têm que propiciar um mover do Espírito entre nós. Isso não é responsabilidade de alguns. Hoje o pregador fulano, hoje o cantor fulano, o ministério tal, agora vai descer fogo do céu, como se eles tivessem uma linha do poder, abrissem uma linha, derramava o poder e depois ia embora. Isso é vício. Isso é outra coisa. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é um princípio estabelecido pelo próprio Deus de nos enchermos do Espírito, nos mantermos cheios do Espírito, conversando entre nós, com salmos. Nós temos 150. 150. Você já leu? Já? É? Lembro-me aqui, uma vez num culto de jovens, eu disse assim, bom, para encerrar, estava falando sobre a importância da leitura e da meditação da palavra, já faz algum tempo. Nós estávamos aqui, reunidos desse lado aqui. Eu disse, bom, para encerrar, vamos ler o Salmo 119. A maioria fez isso. Vamos ler. Vamos ler. Sim. Alguém disse assim, bem próximo a mim, pastor do mal. Como é que eu vou falar com salmos, com os irmãozinhos? Eu não sei, irmão. Eu nem canto, pastor. Não é disso que Paulo está falando, irmãos. Cânticos espirituais são cânticos espontâneos, vindo pelo Espírito. Nós precisamos resgatar isso. A coisa está tão séria, está tão longe dessa realidade, quando alguém se levanta num cântico espiritual espontâneo, um já levanta a mão repreendendo o demônio, outro já acha que é carne. Não há um discernimento, não há uma sensibilidade, que eu não estou dizendo que não possa ser. Eu estou me referindo que nós estamos tão longe, tão insensíveis dessa realidade, que isso para nós é como uma coisa nova. Deus o livre, o sangue de Jesus tem poder. O pastor Felipe cantar um cântico espontâneo, a Lu ministrar aquilo, como hoje ministrando de repente num cântico espontâneo, meu Deus do céu. Nós precisamos resgatar essa sensibilidade. E só faremos isso, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, e diz o texto, cantando e louvando com o coração ao Senhor. É a totalidade do ser. É cantar ao Senhor, querer cantar. É louvar, é expressar, meu Deus do céu. Nós criamos uma cultura de que o momento mais importante do culto é a palavra. Nós vamos ouvir a voz de Deus. O momento mais importante do culto é o culto. Eu não venho no culto só para ouvir a palavra. Eu venho para cantar. Bater palma, levantar as mãos, dançar, pular. Não, mas aqui eu não faço, pastor. Aqui não, aqui tem que ter ordem e decência. E quando você está gritando para o seu time lá, não precisa de ordem e decência. É outro contexto. E os que foram no... Teve um show esses dias. Teve. Fala a Deus. Não precisa nem de revelação. Eles mesmo que vêm. Não acredito. Oh, Jesus. Que Jesus, irmão? Não tem entusiasmo para as coisas de Deus. Não tem espontaneidade para as coisas de Deus. Eis a razão porque muitos de nós não somos visitados, não somos cheios, não permanecemos cheios do Espírito de Deus.
Nós chegamos ao ponto, esses dias alguém chegou para mim, né, do mesmo nível, sabe? Parceiro de trabalho. Porque ultimamente agora tu está cantando, batendo palma, levantando e coreografando. Falou para mim. E eu perguntei, não posso? Não, é que está te perturbando? Está te incomodando? Expressão de louvor. A grande maioria de nós aqui dependemos do ministério de louvor para levantar a mão e bater palma, irmãos. Aí ficamos bravos quando alguns nos chamam de rebanho. É espontaneidade. Você está entendendo ou não? É cantar de coração. Eu quero cantar para o Senhor, tocar esse instrumento para o Senhor. É fazer, é para Ele, é para Ele. Treine, porque lá você vai cantar, e vai cantar bastante. Vai. Vou só cantar, pastor? Não, vai fazer um monte de coisa, mas dentre elas cantar também. Não, mas aqui eu não canto, então não vá para lá. Não quero ir para lá. Porque lá é um ambiente de adoração, de louvor, de júbilo. Eu quero ver alguns nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro. Você sabe o que é bodas? Quem sabe o que é bodas? É festa. É celebração. É júbilo. É dança. Eu estou pensando em uma estratégia que deve fazer essa juventude pular e saltar, porque eles foram colocados aqui também para isso, para ajudar os outros, para vocês pular e saltar, cantar, sabe como vocês fazem lá. Alguns de vez em quando me visitam lá em casa lá. Eu não sei o que tem lá em casa, que termina o culto e querem ir para lá. Aí vai a madrugada. E na igreja que não pula, não levanta a mão, nada. Tem alguma coisa errada, irmão. E os que brincaram aqui ontem? Ei, Madalena, cadê a Madalena? Está dando aula. E os que brincaram aqui ontem? Dançar? Vem brincar e dançar aqui também, irmão. É para o Senhor? Ou não é para o Senhor? Aí, pastor, eu tenho vergonha, mas dançou ontem aqui, que eu sei. Dançou. Qual que era a dança lá, Ângela? Qual que é a dança? A dança da laranja. Meu Deus do céu, ponto que chegamos, pastor Wagner, pastor Felipe, me ajudem. A dança da laranja. Eu não vou dar o nome aqui para, né? Pense em encher do Espírito. Levante as mãos, adore. Diz o texto. Não somente isso, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou caminhando para o final, e eu não sei que oração, porque meu relógio parou, você está roubado. Porque aqui nesse relógio aqui, é 20h45. É isso? É isso, né? Está no controle, né? Tenho um coração agradecido. Alguns vão lembrar o que eu falei em uma outra oportunidade, falando sobre ter um coração grato. Eu achei interessante uma ministração em que alguém disse assim: você já imaginou, pense, se Deus decidisse hoje, é o seguinte, Deus decide hoje que amanhã pela manhã, a hora que nós acordarmos, nós vamos acordar somente com aquilo que nós agradecemos hoje. Quem lembra que eu falei isso? Você já parou para pensar? Que gratidão é trazer a memória. E às vezes nós temos uma memória tão curta, irmão. Você já pensou se Deus fizesse isso conosco? Amanhã, segunda-feira, 14 de agosto de 2023, você vai acordar somente com o que você agradeceu hoje. E daqui para frente você só vai viver e conviver e vai ter o que é fruto da sua gratidão. Rapaz,
Eu não vou agradecer por fulano. Ele vai sumir. Alguns dizem, eu não vou agradecer pelo meu trabalho. E amanhã eu não trabalho. Tem problema? A Bíblia diz que quem não trabalha não come. Se não trabalha não come. É. Qual o caminho para fazermos a vontade de Deus, irmãos? Qual o caminho para agradarmos o coração de Deus? E aqui eu encerro. Graças a Deus eu ouvi aí. Eu ouvi. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, e aqui eu encerro. Qual o caminho para fazer a vontade de Deus? Ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, primeira coisa, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A primeira coisa, irmãos, para fazermos a vontade de Deus aqui, nós ouvimos várias vontades de Deus aqui. É consagrarmos todo o nosso ser a Ele, devoção a Deus, consagração, devoção, dedicação a Deus. Minha vida está dedicada ao Senhor. Eu vou viver para Ele, nele e por Ele. Segunda coisa, verso 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não basta me consagrar e me devotar a Deus. Eu não vou andar segundo a conduta deste mundo. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Se me expulsarem do trabalho, da escola, da igreja, da minha casa, não me interessa. Eu vou andar segundo a vontade. Eu não vou entrar no molde do mundo. Ah, mas está todo mundo falando, mas está todo mundo fazendo. Eu não sou todo mundo. Eu não vou andar segundo o padrão deste mundo. Você quer que eu desenhe aqui? Eu não vou namorar segundo os padrões deste mundo. Opa, mistério. Eu não vou trabalhar segundo os padrões deste mundo. Diminuiu, amém, irmão. Eu não vou fazer negócio segundo os padrões deste mundo. Eu não vou me vestir segundo os padrões deste mundo. Eu não vou usar o linguajar deste mundo. Eu não vou cantar o que canta este mundo. Terceiro, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Sabe o que é uma mente renovada? Cativa a Cristo e a sua palavra. Ah, mas estão pensando dessa forma. Eu penso conforme a Bíblia. Isso é ser cristão. E assim então diz o texto, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Enquanto o cântico sobe, que suba a sua oração, que suba a sua oração a Deus. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer a nossa santificação, que venhamos nos abster de toda imoralidade. Ele quer que venhamos a fazer o bem. E se sofremos por fazer o bem, estamos encomendando nossa alma a Ele, porque esta é a sua vontade. Ele quer que nos mantenhamos cheios do seu Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua
que você terminar a sua oração, coloque-se em pé e cante conosco. Ou só se você terminou a sua oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Seja feita tua vontade na terra como no céu. Você que está em pé, dê a mão para o seu irmão. Teu reino, Vamos unir os corredores. Deus, fazemos desta canção a nossa oração nesta noite, ó Deus. Tua vontade, teu querer. Oh, aleluia. Teu reino, teu governo, teu domínio. Meu Deus, vem, Senhor. Que venha sobre nós, que venha sobre a nossa casa. Teu reino, teu governo, que venha. Oh, ao andarmos nos princípios do teu reino nesta terra, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Teu reino nós clamamos. Pegue da mão do seu irmão, levante as suas mãos e declare: oh, aleluia, esta é a nossa oração, Deus. Através desta canção, venha o teu reino sobre Santana do Livramento. Venha o teu reino sobre o Rio Grande do Sul. Venha o teu reino sobre o Brasil. Venha o teu reino sobre a nossa casa, meu Deus. E venha o teu reino. Ei, aleluia. Declare de todo o teu coração. Cante a Ele de todo o teu coração. Aleluia. Infinita humildade, servo de Deus, que Ele cresça. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti, Espírito. Enquanto cantamos, enquanto louvamos, enquanto oramos através desta canção, oh, a Tua glória, Teu amor, infinita humildade. Bendito seja o teu nome. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Pai, nós declaramos nesta noite, Senhor, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, enquanto aqui o Senhor nos manter, ó Deus, todos os dias de vida que o Senhor nos der sobre a face desta terra, nós Te rogamos a graça de em tudo Te agradar, de em tudo Te glorificar, de em tudo Te engrandecer, ó Deus eterno,
de fazer a tua vontade, ó Deus, não por força nem por violência, mas assistidos, conduzidos, dirigidos, capacitados pelo teu Espírito de todo o nosso coração, por uma única razão, porque amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus eterno, como escrito está, portanto quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus Pai. Este é o nosso propósito, em tudo te glorificar, ainda que isto custe a nossa vida. Glorifica o teu nome em nós e através de nós, é a nossa oração, agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças